Você está no podcast Foco em Resultados e o tema de hoje é desenvolvimento de liderança. E para o tema de hoje a gente trouxe ela, que é palestrante internacional, colunista do Se Liga Mulher da TV Vitória Online e mentora de líderes, Tânia Teles. Tânia, obrigado por ter você com a gente aqui hoje, é uma honra, viu? Gente, e a honra é minha de voltar nessa terra maravilhosa, que eu sou um pouco mineira de coração. E é sempre maravilhoso estar com você. Muito obrigada pelo convite. Eu agradeço. Tânia, o tema é desafiador para a gente estar do lado de cá, você que é especialista em liderança, né? Muito mais fluido, imagino, mas eu tenho certeza que o pessoal de casa, eu também vou aprender muito sobre liderança hoje. Tem algumas perguntas para você aqui. Vamos juntos. Maravilha. Tânia, a primeira coisa que mais me deixa em relação à liderança é quando a gente tem aquela sensação assim, eu nasci para ser líder ou eu não nasci para ser líder. Isso é verdade? Existe isso mesmo, Tânia? Bruno, olha só, as pessoas às vezes acham que você precisa nascer líder, mas liderança é uma competência, é um conhecimento, é uma habilidade que ela pode ser desenvolvida e principalmente quando eu traço uma rota de ação e acompanho nessa rota. Eu posso potencializar resultados. Então, a liderança ela pode ser desenvolvida, aprimorada, e quando você faz isso, você investe no líder, ele vai conduzir uma equipe para resultados extraordinários. Legal, maravilha. E mesmo que eu hoje não me sinta um líder, eu estou numa empresa, pretendo crescer dentro de cargos e eu percebo que eu só vou aumentar meu salário se eu subir de nível hierárquico. Muitas vezes, operacionalmente, ele não vai conseguir evoluir. Mas eu não me vejo como esse líder. Como desbloquear? Existem formas, Tânia, de desbloquear essa sensação? Não existe uma fórmula mágica. Existem caminhos. Por exemplo, um erro comum é você achar que já tem que nascer um líder no topo da pirâmide na organização. Verdade. Então, todo mundo, todos nós, somos líderes de nós mesmos primeiro. Rancharão até traz no pipeline de liderança essa visão. Gestão de si, gestão do outro e gestão do resultado. Então, eu posso começar. Eu me lembro que eu tive uma oportunidade de conduzir uma líder no primeiro escalão exatamente nessa situação. Nós começamos um processo de mentoria, então aí vem um método por trás, validamos, olhamos o perfil e seguimos desenvolvendo habilidades. Já na terceira acompanhamento, ela já sentou na mesa para negociar. Que bacana. Porque você começa a ter autoconfiança, saber das suas habilidades e o momento exato de começar a agir, trazendo uma intencionalidade. Então, você que quer ser um líder no futuro, precisa começar a preparar o seu futuro hoje, começando se conhecendo, conhecendo as suas habilidades, aquilo que você consegue gerar de resultado, e depois você vai traçar a sua trilha para chegar lá no topo. Maravilha, maravilha. E para o empresário que está nos acompanhando, muitas vezes a gente tem uma vacância num cargo de liderança, um gestor que saiu, alguém que não está lá mais, e aí eu preciso promover alguém. Eu pego alguém da minha operação, que é ótimo na operação, promove, e essa pessoa acaba que ela não lida bem com essa posição diante dos colegas, na hora de gerenciar. Tem como o dono da empresa, ou o diretor da empresa que está acima dessa pessoa, direcionar ele de uma forma mais assertiva para extrair o resultado ou perder o funcionário, Tânia? Como é que é isso? Um erro comum, Bruno, nesse sentido, é você promover as pessoas e delargar. Então, o dono da empresa, ele pode mentorar esse profissional. Uhum. E quando ele faz isso, ele mostra o caminho. Liderança, primeiro, é você inspirar as pessoas para a ação. Legal. Então, o líder, ele não é um herói, ele é um guia. E quando eu, enquanto dono de uma empresa, pode ser pequena, média ou grande, direciono a minha equipe, conheço a minha equipe e começo a ser o arquiteto, colocando cada pessoa no seu lugar certo, o resultado vai vir. Sim. Com o tempo. Normalmente, nós demoramos de 6 meses a 1 ano, as pesquisas indicam, para se adaptar a uma mudança, a um novo contexto. Então, normalmente as pessoas ficam ainda, elas são promovidas, ainda executando as atividades pelo qual elas foram reconhecidas. Sim. Então, é comum isso. O líder, ele tem o desafio de mostrar caminho, de potencializar resultados
de dar feedbacks assertivos para que aquele líder cresça e gere os resultados que ele quer, porque os resultados são gerados pela equipe. Sim, entendi. Muitas vezes o problema não está em quem for promovido, né? Quem promoveu e não fez esse acompanhamento de forma assertiva, né, Tânia? Ah, com certeza, Bruno. Você pode, quando você idealiza um profissional, eu já tive a oportunidade de trabalhar com projetos numa grande empresa no Espírito Santo. Nós trabalhamos os líderes no alto escalão, com as mesmas competências dos líderes do médio escalão e os potenciais líderes. Então, quando você faz isso, você já está preparando os futuros líderes, porque o líder, gente, ele tem a missão de preparar sucessores. Então, eu já posso identificar quem na minha equipe tem aquela habilidade, quem se destaca. Aquela característica necessária. A comunicação, a organização, o planejamento, enfim. Sim. E quando eu identifico isso, eu posso investir nesse profissional e elevar aí a sua capacidade, mostrando que ele pode chegar onde ele quiser chegar dentro do universo da organização. Legal, identificar. Não, respondeu, mas bacana é identificar não somente as potencialidades, mas como as deficiências e tratá-las antes, né, Tânia? Assim, ó, você tá com deficiência sim, quando você não tratar isso aqui, eu não tenho como te subir. Ó, você é ótimo nisso aqui, mas você não tem um bom relacionamento interpessoal com a equipe. Se você não melhorar isso aqui, como é que eu te promovo? Se eu te promover, eu crio um caos no setor. Deve acontecer isso também. Então, eu posso fazer isso já durante o processo. Uma coisa é a empresa ter um gap de conhecimento, ela precisa de alguém para tapar um buraco, para resolver uma questão, né? Outra coisa é você ter isso, essa cultura de desenvolver as pessoas. Sim. Quando você tem essa cultura, a pessoa ganha uma promoção, então a partir daquilo ali, ela já tem um mapeamento, ela já pode ser mapeada, ela pode identificar as potencialidades e os pontos a serem desenvolvidos e principalmente entender que o líder, antes de liderar o outro, ele lidera a si mesmo. Sim, nossa, que bacana, hein? Isso acontece, isso é recorrente, a pessoa quer que o outro cumpra um resultado, cumpra uma meta, cumpra um objetivo, mas ele mesmo consigo, ele não está performando. A equipe percebe, né, Tânia? A equipe vê quando o líder não tem uma autogestão, né? Sim, o Bruno, a equipe, ela é o espelho desse líder. Então, se eu demoro um tempo para desenvolver essas habilidades, e se eu tenho um método, se eu tenho um caminho desenhado, isso me dá segurança para agir. Então, eu tive a oportunidade recentemente de acompanhar 4 pessoas que assumiram a liderança de uma empresa. Essas 4 pessoas, cada um de uma área. Um era de logística, outro era da área contábil, outro da área de estoque e outro da área financeira. Então, essas pessoas elas foram mapeadas. O que elas precisariam para liderar as pessoas? A comunicação, o feedback, o planejamento. Então, elas já foram... Houve um programa interno da empresa para que isso acontecesse de uma forma fluida. Então, elas foram acompanhadas nos primeiros 6 meses que elas estavam assumindo. É claro que 6 meses não é suficiente para você deixar a pessoa pronta com tudo. Com todos os recursos emocionais, técnicos, mas é uma segurança. O caminho, ela tem uma trilha que ela vai seguir. E a empresa ela pode fazer esse desenho nas universidades corporativas. O problema é, muitas vezes, você parar de achar que todo mundo precisa da mesma coisa. Entendi. Eu preciso olhar para cada pessoa. A trilha ela é individual, são caminhos alternativos do conhecimento. E eu posso personalizar isso. Que fato. Plano de desenvolvimento individual. A questão é olhar para cada pessoa e dar a ela as ferramentas adequadas para que ela gere o resultado que a empresa quer. Muito bacana. E para fazer essa identificação, Tânia, tem que partir de um diagnóstico antes, vai ter que ter uma descrição de cargos, um plano de cargos, salários. É sempre necessário uma estrutura grande para poder fazer isso? Ou dá para fazer isso em médias empresas também, pequenas empresas? Qual que você recomenda? Ô Bruno, olha só, é muito importante quando você vai fazer um trabalho como esse, você olhar para a empresa. De primeira mão, eu te falo que o meu método Vita, que está aí detalhado no livro, ele já saiu o registro.
Então, um método ele pode ser aplicado. O primeiro passo para mim é você fazer o diagnóstico da equipe, entender quais são os problemas, quais são os gargalos. E a partir desse diagnóstico, você começa a traçar o plano de ação. Entendi. Então, tem empresas que, quando você começa a fazer um planejamento, e a visão ela precisa ser do curto, médio e longo prazo. O que eu consigo no curto prazo? Se eu já estou com a equipe ali, eu preciso gerar resultado, às vezes não dá tempo de fazer um plano de cargo. Eu posso começar mapeando, conhecendo essa equipe. Esse diagnóstico sistêmico é um diagnóstico onde eu olho para a pessoa, eu olho para ela com todas as habilidades, com todas as qualidades. O que não dá é para continuar fazendo tocado e no feeling, né, Otária? Tem método, tem ferramentas que podem ser utilizadas, que você pode fazer de uma forma artesanal ou não. Então, quando você faz o diagnóstico sistêmico da organização, que é o primeiro passo, você consegue achar soluções assertivas que cabem no bolso, que geram o resultado que a empresa quer. A única questão sine qua non é o líder ser o patrocinador desse processo. Entendi. Então, no meu caso, a minha estratégia sempre é começar top-down, do topo para a base. Por quê? Eu preparo o alto escalão para acolher, para liderar, para conduzir essa liderança. Muito bacana, muito bacana. Quando você fala de trazer um diagnóstico, de fazer uma análise, né, uma anamnese mais clara do que a empresa está passando, você vai entrar com... Você recomenda, é necessário que seja utilizado o software, um sistema complexo, ou você trabalha com diagnósticos de sessões, de entrevista, ou normalmente a complexidade para chegar no diagnóstico são meses de análise, são mais rápidas? Como é que funciona isso na prática? Olha, Bruno, essa é a pergunta de milhões. Enfim, então, tem várias formas de fazer isso. A primeira delas pode ser uma pesquisa de clima, pode ser um diagnóstico sistêmico. Então, você tem softwares que você pode usar. Você pode associar aí um assessment. Legal. Um mapa de competências. Mapa de competência, de perfil. E junto, você olhar para os problemas que aquela empresa. Mas cada empresa ela é única. Existem complexidades ali que vão influenciar na dinâmica dos times e na dinâmica dessas lideranças. Imagine você, a sua empresa, a sua casa. É uma empresa. Tá? Você é a sua esposa. Gente, eu vou falar uma coisa. Eu tenho trigêmeos e mais um filho. O Bruno tem gêmeos. Então aqui nós estamos falando de quase uma empresa, né? Exato. Então, você tem a sua história de vida, a sua cultura. A sua esposa também. Sim. Imagine um universo corporativo. São pessoas com história de vida, com culturas, com muitas situações. Então, antes de mais nada, eu preciso olhar a complexidade de cada organização, daquele conjunto. A partir daí, você vai olhar quais são as ferramentas adequadas a serem utilizadas naquele contexto. Sim. Por exemplo, eu já fiz pesquisa de climas em empresa que a empresa quis que fosse no papel. Entendi. Eu já fiz descrição de cargos em empresas onde eu dei a oportunidade para todo mundo, 1.200 profissionais, participarem do questionário para trabalhar o senso de pertencimento. Que bacana. Então, eu cheguei aí no aterro sanitário, inclusive. Por quê? Porque eu não posso excluir. Sim. E o propósito era engajar, era gerar senso de pertencimento, de unidade. Então, para cada empresa, você pode trabalhar de uma forma bastante personalizada. Sim. Porque isso vai impactar na qualidade dos resultados. E talvez vai trabalhar as emergências ali de uma forma mais naquele momento, no curto prazo, mas o que não pode é não trabalhar ao longo prazo, né, Tânia? Que é o que muita empresa deixa, né? Vai resolvendo, apagando incêndio o dia inteiro, vai ter incêndio pro resto da vida, né, Tânia? Até fechar a empresa. Ou apaga o incêndio, mas trabalha de forma preventiva, ou vai viver com a casa pegando fogo, né? O Bruno, eu já peguei de tudo nessa minha vida aí, desses 30 anos aí de experiência. E você me fez lembrar de uma situação, eu fiz um plano de cargos e salários em uma empresa e fiz o diagnóstico ali pelo checklist de que tinha. Elas falaram que tinha um planejamento estratégico. Sim. Essa diretriz, né? E daí, quando eu cheguei lá na primeira reunião, eu perguntei, gente, cadê o planejamento estratégico da empresa? Cadê o direcionamento?
As pessoas começaram a fazer assim, eu não entendi, né? Cadê? Não tá no papel? Aí eles apontaram, falaram, Tânia, tá na cabeça do dono, porque ele acha que não pode colocar o planejamento estratégico e difundir, porque senão o concorrente vai pegar. Oh, meu Deus. Qual é o problema disso, Bruno? É que tudo começa no direcionamento estratégico. Todas as ações de gestão de pessoas, desenvolvimento, o norte é o direcionamento estratégico. Para onde eu quero levar? Para onde eu quero ir? Para onde eu preciso que as minhas equipes estejam preparadas para conduzir, para trabalhar? Se eu não tenho esse direcionamento, eu acabo realmente apagando incêndio. Eu costumo dizer para os meus clientes, parceiros, que esse direcionamento é que vai dar as diretrizes. Então, eu posso, mesmo que eu faça uma coisa pontual ali, já prevendo uma etapa desse caminho. Legal. Ok? Legal, sim. Para dar um direcionamento, Um norte, né? Um norte. Bacana demais. Entrando agora em outra pauta agora, Tânia, que está muito em voga agora, né, em relação à inteligência artificial, que muitas pessoas têm tido medo, né, de que vai tomar o meu lugar, vai acabar com o meu emprego, vai substituir as pessoas. Os times de liderança, né, de gestores, coordenadores, diretores de empresa, você acha que vai chegar esse grupo também dentro das organizações? já está chegando, Bruno. A inteligência artificial ela já está até no serviço público. Então, é muito interessante a gente entender que eu posso trabalhar a inteligência colaborativa. Uhum. Isso é até um tema de uma palestra, inclusive. A inteligência colaborativa é você pegar o melhor do humano e associar com a máquina. É muito comum, por exemplo, na área médica, você usar da tecnologia para ter mais precisão na hora de fazer uma cirurgia. No universo corporativo não é diferente disso. Por quê? Marta Gabriel já falava sobre isso lá em 2017, que o que vai diferenciar um humano da máquina é exatamente a nossa essência, o ser humano. Sim. Então, o que eu vejo hoje nas empresas e nesse universo corporativo é que eu preciso desenvolver as habilidades humanas. Nós estamos muito no automático, no piloto automático. O ChatGPT, por exemplo, ele não faz tudo sozinho, eu preciso saber fazer perguntas. Sim. Então, eu posso trabalhar essa inteligência colaborativa associando o melhor do humano com o melhor da máquina e juntos você gerar resultado. Lá em Portugal, nós tivemos num restaurante, Estação Menina Bonita, onde o cozinheiro, ele fazia comida, preparava tudo, mas quem levava a comida até a mesa eram os robôs. Olha, que bacana. Os garçons, eles iam, faziam a interação social, as conexões sociais, olha só, a personalização, mas parte dos processos foram mecanizados exatamente naquilo que não depende do humano. Sim. E com isso, eu posso direcionar mais as habilidades das pessoas nas relações, nas conexões humanas. E isso gera um resultado exponencial. Maravilha. Mas, por exemplo, eu estava conversando com um coordenador de uma empresa esses dias e ele estava falando o seguinte: Bruno, hoje você vai ter lá minha equipe, alguns deles estão home office, e aí a gente consegue monitorar a hora que ele abre o computador, a hora que ele loga, a produtividade dele está 100% digital, a gente consegue acompanhar. Todos os documentos que ele está catalogando estão sendo informados ali nos indicadores, e ele estava com esse receio de que ia chegar um momento e que ele e talvez ele perderia essa posição como coordenador da equipe, porque os relatórios chegavam de uma forma mais facilitadas. Você acha que essa é uma realidade mesmo de um gerente de empresa por conta dessa automação e desses relatórios? Você acha que ele vai perder o cargo ou ele deveria, tomar uma outra decisão, seguir uma outra linha? Ô Bruno, a pandemia acelerou esses processos, 10 anos em 10 meses, ok? Então, nós tivemos um processo de aceleração, de trabalhar no home office. E o que está acontecendo agora nas empresas? Elas estão fazendo o processo reverso. Sim. Eu estive ontem mesmo, foi um mentorado. Tanta doença, né? Emocional. Então, a questão que hoje tem uma pessoa de Portugal que está aqui, me visitou lá em casa esses dias. Ele é da área de tecnologia, ele loga, ele comenta lá, mas a empresa agora está aumentando as interações sociais na organização. Por quê?
são áreas que dependem de criatividade, de conexões, e o foco é resolver problemas. Então, qual que é o erro comum desses profissionais? É pensar que ele vai perder o emprego e começar a sabotar o processo. Entendi. O processo natural seria ele otimizar. Qualitativamente, ele pode acelerar, ele pode agregar valor àquele relatório. Sim. Pelo feeling, pela percepção. Humana que a máquina não vai conseguir fazer Não nunca, vai né? conseguir. Ligar para o funcionário, saber como é que ele está no home office, se está se adequando bem, se ele precisa de algo, porque as pessoas não estão vendo ele, né? Ele está em casa lá, pode estar depressivo, mas está entregando resultado, mas não está bem. Então, a gente tem grandes empresas na área de tecnologia. A Microsoft fez isso, a Fanfet está fazendo isso, uma empresa que trabalha aí, inclusive essa pessoa trabalha, entre outras empresas aí. Por quê? São áreas que a conexão ela gera criatividade. Então, isso associado ao processo crescente de problemas mentais, então, leva as empresas a repensar o significado do trabalho e o significado do home office. E isso é muito interessante quando a gente olha para o humano. Entender que por trás daquele profissional existe um ser humano. Legal. Ele precisa de cuidado. E para o líder, ele é o guia. Então, é ele que vai inspirar essas pessoas para a ação. Legal. Então, olha a sacada que você deu aqui, Tânia, que eu peguei na sua fala, né? Muitas empresas não conseguem instalar um software, um sistema que vai trazer a agilidade do indicador, porque o próprio líder pode estar sabotando por medo. Ele não tem o senso de pertencimento, não se vê como descartável muitas vezes, Sim. vê as habilidades ameaçadas e ele não quer que o software... Às vezes até subconsciente, né, Tânia? Subconscientemente o cara está sabotando o processo porque ele não quer ver funcionar. E às vezes, Bruno, não é só uma sabotagem. Às vezes, por exemplo, ele vai, otimiza o processo, digitaliza tudo, ok? Mas aquilo não gera de uma forma bem pontual, profunda, o qualitativo. Essa semana mesmo, nós estávamos numa reunião e na empresa onde foi apresentado um relatório otimizado que é lançado toda semana para todo mundo da empresa, da área comercial. Só que ali ele traz os dados, as condicionantes que o sistema traz. Mas cadê o feeling? O que eu faço nessa situação? E se isso? E se aquilo? Então, é esse qualitativo que está relacionado às emoções, está relacionado à dinâmica, à criatividade, que o líder pode agregar valor ao processo. Se ele vê que o processo automatizou e que ele não precisa mais daquela habilidade, é ele entender qual habilidade será necessária, né? Qual que é o problema de agora? Qual que é o problema de agora? Vamos resolver o problema de agora, né? Eu te falo, Bruno, que é o seguinte, a questão não é se eu vou mudar. A nossa decisão enquanto profissionais é quando eu vou mudar. Legal. Não está mais se. Não é mais opcional. Não, eu preciso. Agora, quando que eu vou fazer isso? É o que aconteceu conosco, por exemplo, em 2020, quando a rede social para mim era só para colocar foto. Eu tinha 300 seguidores. Meu LinkedIn nem entrava lá. Eu tinha uma conta, mas nada. Inativa. E, de repente, quando meus filhos estavam dentro de casa, eu falei, e agora? Para me falar na mesma linguagem, se eu já estou no home office há muitos anos, já carrego essa bagagem. Aí, o meu desafio foi destravar meu Instagram. Para mim, foi difícil passar pelo processo, como muitos profissionais. Qual é o erro comum? É um novo. O novo assusta. O novo, ele desperta a emoção do medo. Verdade. E aí, o que as pessoas esquecem? Que eu posso, sim, seguir em frente com medo mesmo. Eu lembro uma vez, primeira live, coloquei meu celular assim, e ele caiu, gente, eu fiquei vendo. E aí, até mesmo, eu não sabia nem onde começava uma live. E eu me lembro que nesse processo, como que é interessante, né? Quando caiu o celular, a minha filha estava na varanda, não tinha nada a ver. Ela chegou para mim, mãe, olha o que eu fiz para você. Porta-celular de Lego. Que legal, olha só. Então, diante do medo, do caos, você pode criar, você pode se permitir ir para um próximo nível. E essa conexão, essa permissão que você dá para você, e você mostra para as pessoas que você pode seguir, você vai errar, mas eu errei por quê? Porque eu me permiti fazer. Exato. E é essa questão com a inovação, é essa questão com a inteligência artificial. O líder, o profissional, ele precisa entender que o processo de mudança veio para ficar. Tem que errar rápido, né, Tânia? Erra rápido, né?
eu posso frear ou surfar na onda. Tá vendo? Você que gosta de Vitória. Exatamente. Isso não faz, tá certo. Mineiro, você sabe que não é o Minas que não tem mar, né? É um mar que não tem Minas. Isso é profundo, viu? Então, olha só, Tânia. Voltando aqui pro nosso bate-papo, então. Então, falamos um pouquinho pro empresário que está nos assistindo, que é capacitar a liderança, precisa colocar no cargo ali alguém, perdeu um gerente, tem que substituir. Agora, vamos pensar naquele gestor que está nos ouvindo e que a empresa ela não investe em qualificação. E ele não tem autonomia para mudar essa realidade da empresa. Ou ele faz isso, ou ele vai continuar no lugar que ele está. Qual que é a recomendação que você dá para esse gerente, esse coordenador, essa pessoa que quer assumir um cargo de liderança na empresa, que ela deve começar a fazer para ela assumir essas responsabilidades e subir de patamar na empresa? Ô Bruno, quem que é o responsável pela carreira? É a empresa ou é o profissional? O profissional. Primeira coisa, então se eu sou o responsável pela minha carreira, a empresa ela pode até ajudar, ela pode até disponibilizar alguma coisa, mas você vai seguir conduzindo. Eu gosto muito de usar a história do barco, né? Tá no mar, um barco, e de vez em quando você atraca, né? Uhum. Se você não assumir o leme, o que vai acontecer? Você vai ficar à deriva. Você não vai sair do lugar. Então, o líder, ou o profissional que quer ser um líder, ele pode assumir aquele leme do barco e conduzir a carreira. E o erro comum é a pessoa ficar olhando o pódio do outro. Hoje, a gente conversando mais cedo sobre isso, sempre me perguntam, Tânia, mas como é que está o mercado de palestra? A concorrência está grande? E eu sempre falo, eu estou concorrendo com a minha realidade. Você falou isso mesmo. Com o meu aprendizado, com o meu conhecimento, com aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Então, na vida profissional é isso. Você define o objetivo, você traça a sua rota, você vai navegar, você pode terceirizar o leme ou não. Exatamente. E é isso que faz o resultado vir. Sim. Eu estava ouvindo uma frase esses dias, né? O tema era sobre vendas, mas eu acredito que cabe muito para liderança também. É o seguinte, qual que é a desculpa que você, vou falar do gerente, coordenador, falaria de vendas, né? Do tema que estava falando, que você, coordenador, dá para o seu filho, para sua filha, para sua esposa, para o seu marido, de por que você não conseguiu realizar um sonho, e a culpa você coloca em quem? A empresa não me qualificou, o mercado está ruim, tal coisa não deu certo. Assuma a responsabilidade, Tânia. Bota a mão no peito e fala assim, não, eu vou resolver isso aqui, a empresa não está fazendo, mas eu vou fazer por quê? Porque eu tenho um sonho, pessoal, eu tenho um propósito meu, e ou eu faço, ou eu vou ter que ficar arrumando um responsável, né? O Walt Disney fala muito isso. A forma melhor de começar é parar de falar e começar a agir. Então, terceirizar algo que é a sua carreira, a sua vida, é um erro muito grave. Você pode fazer isso no seu tempo. E, Bruno, certa vez, uma amiga ela foi dar um curso no centro de triagem de currículo. E aí, chegando lá, marcaram, ela bloqueou a agenda, ela foi lá. Era uma segunda-feira, quer dizer, ela bloqueou a agenda dela numa segunda-feira, ela foi 9 horas da manhã. E aí eu te pergunto, quantas pessoas estavam lá? Era no Cine. 3 pessoas. Okay? Então, existe uma gama de oportunidade. Quando eu dava aula no curso superior de gestão, os meus alunos, eles chegavam para mim e falavam, professora, eu posso fazer isso para cumprir atividade complementar? Era o curso aqui, aí eu virava para eles e perguntava assim, qual a sua intencionalidade com esse curso? Que habilidade ele vai suprir? O que você precisa desenvolver na sua carreira, no seu mercado? E a gente sentava e olhava para aquele gap de competência, aquele gap de conhecimento. E com isso, você começa a aprimorar. Habilidade de liderança. Bruno, você tem filha. Habilidade de comunicação. Quando você conta história, quando você faz teatro, quando você lê um livro, Isso é didática. está desenvolvendo Verdade. a comunicação. Quando você faz isso atrás de um painel, a oratória, tonalidade, a impostação de voz. Então, nem sempre você precisa do financiamento da empresa.
porque no mercado tem coisas maravilhosas. Conteúdo maravilhoso. Amanhã mesmo nós vamos estar aqui na Carmon com uma série de palestras. Vai ser lindo. E isso aí é extraordinário. Então as pessoas precisam talvez priorizar a sua carreira e ser intencional nas suas escolhas. Legal. Propositivas, né? Ter um propósito específico e fazer dentro disso. Maravilhoso. A Tânia falou do evento de amanhã, vai ser um evento incrível, são 20 palestrantes e o lançamento da segunda edição do livro que a Tânia, nossa escritora, Liderança Extraordinária, um livro incrível. A Tânia está com a gente na página 51 com o tema lideração. Né, Tânia? Liderança integrativa em ação. Conta um pouquinho para o pessoal que está nos acompanhando o que você aborda nesse capítulo especificamente e daqui a pouco a gente fala também como você pode adquirir o livro, como você pode ter outras informações. Olha, nesse capítulo eu trago um passo a passo para você começar a implementar isso no seu negócio. Ele tem atividades práticas onde faz parte de um projeto de gestão estratégica de pessoas, de liderança. O que é essa liderança integrativa? Primeira coisa, né, Bruno? É porque antes de ser um líder de uma empresa, você é o líder da sua vida e naquela cadeira existe um ser humano. Primeiro ponto. Então, o líder ele pode traçar ações que coloquem em equilíbrio a vida pessoal e profissional. Eu aplico isso na minha vida, falo sobre isso muito e convido você também a aplicar porque é possível você ser feliz, você gerar resultado, equilibrando família e trabalho e ser feliz fazendo o que ama. Pessoal, a Tânia Teles, ela já falou que ela é mãe de trigêmeos, né? Eu sou pai de gêmeas, achava o máximo. No dia que eu conheci a Tânia, eu falei assim, Tânia, deixa eu aprender um pouquinho. Ela tem um pouco mais de experiência que eu. As minhas meninas estão com 5 anos, os seus meninos estão com 16. Eles com 19 e os trigêmeos com 16. Maravilha, eu fiz um benchmark com ela, aprendi um pouquinho, ela me deu várias dicas na época, né, Tânia? E conciliar, né? Você falou muito sobre isso, né? De conciliar esse líder que sabe conciliar a vida pessoal com o profissional e que isso não colide, não é que não colide, mas que isso se complementa, né? A compreensão do líder, como que a pessoa olhou para você e falou assim, olha, agora a Tânia é mãe de trigêmeos, como que nós vamos nos relacionar com a Tânia a partir de agora? Né? Isso é muito bacana, essa humanização da relação, né? E exatamente isso, esse caminho para você implementar um desenvolvimento de liderança na sua empresa, na sua vida, porque a solução que você leva para o seu negócio, você pode aplicar na sua vida. Essa foi a chave que eu usei na minha para conseguir, sendo mãe de 1 e mais 3, de conseguir gerar resultado, trabalhar e, enfim, conduzir a vida deles. Então, você pode aplicar o seu conhecimento de liderança na vida para facilitar os seus resultados. Então, no livro, eu trago esse passo a passo, um caminho alternativo para você aplicar, começar a aplicar. E se precisar aí de alguém que segura na mão aí, estou aqui à sua disposição, tanto com os treinamentos de liderança quanto com mentoria, compartilhando aí as experiências de vida. Exato, as mentorias da Tânia são incríveis, a gente recebe vários depoimentos aqui do seu processo, você está de parabéns, realmente é muito bacana mesmo. Você não falou seu Instagram ainda, o seu Instagram é qual, Tânia? Tânia Teles BR. Tânia Teles com 2 L's, Maravilha BR. Se você quiser adquirir o livro, pode entrar lá no direct da Tânia, pode assim, Tânia, me manda o exemplar do livro. É um livro lindo, né, Tânia? Prefaciado pela Leila. Leila, beijo. Inclusive foi você que me apresentou a Leila Navarro, você que me fez a ponte com ela, uma palestrante maravilhosa. Gente, são mais de 30 escritores, especialistas em liderança, são os maiores palestrantes de liderança do Brasil, né? Hoje a gente está recebendo a Tânia, que é nota 1000. Obrigado, viu, Tânia? Obrigado mesmo. Amanhã tem palestra, vai ser um evento incrível e eu espero que em 2024 a gente faça muitas palestras juntos. Vai ser incrível. Com certeza, esse livro ele reúne diversos olhares sobre esse universo da liderança. Então, é muito interessante para você que está começando, para você que já é líder, adquirir que ali você tem várias pílulas. Plante sementes, cuide dessas sementes que vão florescer aí no seu negócio. Vale a pena. Maravilha. Tânia, mais uma vez eu agradeço. Tem alguma mensagem alguma pergunta que eu não fiz, que você gostaria de ter respondido? Eu vi essa frase num podcast uma vez. Qual pergunta que eu não fiz que você gostaria de ter respondido? Eu achei incrível.
Eu só queria finalizar com a frase que o líder, ele não é o herói, ele é o guia. Seja o melhor guia e lembre-se, coloque-se na agenda, porque você merece. Quando você está em equilíbrio, você leva esse equilíbrio, você é um espelho para os seus liderados. O líder não é o herói, ele é o guia. Maravilha. Tânia, gratidão. Muito obrigado pela sua presença e obrigado você que nos acompanhou aqui no podcast. Sua presença, ela é fundamental para a gente. Então, clica no botão de curtir, compartilha, deixa seu comentário, mande para aquele gestor, para aquele conhecido que precisa de uma ajuda de liderança. Segue Tânia Teles BR. Eu sou o Bruno Bettini e avante que palestras e você vai encontrar um melhor conteúdo. Partiu para cima, Tânia. Partiu para cima. Valeu. Eu vou falar para você o que eu penso disso. Primeiramente, hoje, o que as pessoas precisam de conexão, de inspirar. E como que você inspira? Pelo exemplo, pela proximidade, criando conexões. A liderança autoritária, ela mina as pessoas, o crescimento, ela torna um ambiente tóxico, doentio. E com isso, eu acabo criando um contexto que vai impedir exatamente o aflorar da criatividade, das soluções que são exigidas nesse contexto de mudança que nós estamos hoje. Então, para mim, sim, está obsoleta. Ela pode gerar um resultado no curto prazo, mas no médio e longo prazo, isso gera um adoecimento, isso impacta no resultado. A liderança que eu vejo que tem gerado mais resultado é a integrativa humanizada. Tânia, por que integrativa e humanizada? Porque eu não posso só olhar para o líder no cargo que ele ocupa. Eu preciso entender que aquele líder tem sonho, tem medo, tem incerteza, e isso precisa ser cuidado. Durante a pandemia, os primeiros 6 meses, eu passei apoiando alguns líderes que já passaram por projetos anteriores. E um em questão, ele liderava 150 pessoas. Lá que ele travou, ele não saiu do quarto. Porque ele é humano. Uhum. Aquela situação aflorou questões internas que estavam impedindo aquele resultado. Então, quando você traz essa liderança para o contexto e você cuida das pessoas, torna esse ambiente aberto, livre, com a liberdade de tomada de decisão, você cocria, você faz junto, isso aflora resultado e o alcance é incrível. Mas e quando a gente vai para um extremo, por exemplo, da liderança humanizada e vira um líder servil da equipe e ele tem dificuldade de se impor muitas vezes com a equipe. O que ele deve fazer? Esse líder que quer ser mais humano, mas ele precisa ter autoridade, que é diferente de ser autoritário. Então, nós estamos aqui num ambiente que vai preparar um evento. O líder servil é aquele líder que prepara o palco para a equipe brilhar. A equipe vai brilhar. O sucesso da equipe é o sucesso dele. O resultado da equipe é o resultado dele. Mas eu posso fazer isso com clareza, com regras, com normas, com procedimentos. Mas não precisa ser engessado. Uhum. Eu preciso entender a cultura. Muitas vezes as empresas elas são diferentes, elas têm histórias diferentes. Elas foram criadas por pessoas com histórias diferentes. Uhum. Então, eu preciso olhar para essa empresa, para essa dinâmica organizacional e criar esses mecanismos. Isso tem a ver, por exemplo, com conflitos de geração, Sim. que são diferentes, com histórias. Então, eu posso começar a criar essa ambiência de cocriação, trazendo as pessoas, mas dentro de um ambiente que eu tenho regras, que eu tenho procedimentos. Eu não preciso Sim, devagar. exato. É possível ser firme sem deixar de ser humano. Exatamente. Um erro comum nesse processo de ser firme e deixar de ser humano é o processo de comunicação assertiva por meio de um feedback. As pessoas elas cometem um erro de achar que muda o outro. Uhum. Ninguém muda ninguém. Criar essa ambiência de trazer o feedback é trazer uma ambiência para aquela pessoa pensar na atitude e escolher se vai mudar ou vai seguir cometendo os mesmos erros. E aí é uma decisão pessoal. Eu posso permitir o crescimento, eu posso mostrar caminho, mas a pessoa vai escolher sempre se vai agir ou não. Maravilha, essa é a dica de milhões, viu? Anota aí. Então, a inclusão e diversidade fala de minorias. Por que eu preciso incluir? Eu sonho com um mundo
onde a questão não é mais se a liderança é feminina ou masculina, é simplesmente liderança. Onde eu não vou olhar a cor ou as limitações daquela pessoa, mas eu vou olhar para o humano, para as capacidades, para as entregas que elas podem fazer. E isso que é, para mim, incluir verdadeiramente. Eu lembro uma vez que eu estava numa palestra onde uma pessoa que tem uma limitação da visão, e ela falou que ela não era deficiente visual. O que tornava ela deficiente era a falta de ferramentas corretas para que ela pudesse fazer entrega de valor. Nossa, que incrível, hein? Então, inclusão e diversidade tem a ver com lidar com o diferente. Tem a ver a você olhar para aquela capacidade que as pessoas têm de fazer transformação, de entregar valor, independente da cor, da raça ou do credo que ela tem. Então, em algumas empresas, elas estão começando a fazer recrutamento e seleção às cegas. Porque eu não estou olhando para a idade, para a cor, para a raça, mas Legal, simplesmente competências. pelas competências. Fantástico, hein? Conhecimentos, habilidades, atitudes, que são os comportamentos, os resultados que aquela pessoa gera e como ela é capaz de fazer isso em rede. Porque uma questão central é entender que eu estou aqui nessa parede, se eu quiser alcançar aquela, eu posso conseguir. Coloca a mão na minha, coloca a sua mão lá. Sim. Então, quando eu faço isso, Fantástico. o alcance do meu resultado é muito maior. E isso muda o jogo. Olha, é a primeira vez que eu escuto falar desse termo de recrutamento às cegas. Eu achei incrível que não é você buscar de qual grupo que você participa, mas não me importo com o grupo, eu quero saber a sua competência e isso é ser inclusivo, né? Você não criar um preconceito de que se a pessoa tem 50 anos, se ela tem 20, ou se ela tem a cor X, A, B. Nossa, eu achei muito bacana, recrutamento às cegas. Não, essa foi incrível. Gostei mesmo. Não tem algumas empresas que estão fazendo isso. Tem uma coisa que me marcou muito na minha carreira. Eu fui fazer um trabalho até no serviço público. E aí, chegando lá, eu atendi 68 líderes numa salinha. E as pessoas reclamavam que da cadeira, do armário, do espaço, que estava faltando isso e aquilo. Aí eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Cada uma das pessoas que eu atendi, em devolutiva, antes de sair da sala, eu falava com elas assim, agora eu vou te pedir uma coisa. Na sala, gente, tinha um armário, papel velho, que estava ali há séculos. Tinha um quadro no chão branco, os furos na parede, 8 cadeiras, em duplas de cadeiras diferentes, tudo assim, a cortina toda quebrada. Aí eu perguntava para cada um, o que você faria se você estivesse entrando aqui agora com os recursos? Um falava, eu tamparia esse buraco, eu pintaria a parede. Nossa, aquele papel está ali há 6 meses, eu tenho que tirar aquele papel dali. Aí eu falava, não, agora não, mas o que te impediu de fazer isso? Nossa. Cada uma dessas 68 pessoas, isso virou um dia de limpeza, de organização. Legal, reflexão também. Essa reflexão, porque parte das soluções estão nas pessoas, parte das soluções estão dentro de nós, assim como os problemas. Então, falar das pessoas, do humano, é verdadeiramente olhar para o humano. Entender, né? O que te impediu de falar dessa mudança que você acredita que traria esse benefício? É o ambiente externo ou é o medo seu mesmo? Ou chegar para pegar... Furou. Exato. O que mudaria? Qual que seria o impacto disso ao longo do ano? A empresa, até no faturamento, falar de número, no faturamento da empresa, o que essa mudança poderia ter trazido e que você ficou represando isso? O que trouxe ali? Fizeram um dia D, onde às vezes parte das pessoas não acreditavam, ficavam lá olhando. No final do dia tinha um até de chinelo de dedo, molhando, lavando a frente da sala. Isso virou um plano de ação onde todo mundo participou e há pouco tempo aí tiveram 2 grandes resultados nascidos lá. Que legal. Eu preciso entender que às vezes o resultado eu planto a semente. Vou colher daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, se você começa a trabalhar com pessoas, você começa a construir esse caminho até você chegar a ter um plano de cargo e salário, gestão de competência, avaliação de competência, atitude e resultado, um plano individual. Governança, cultura. Cultura. Precisa começar Sim. a olhar para as pessoas e entender a humanidade que existe em cada um. Fantástico. Bem, como eu vejo hoje esse universo sendo mulher líder
e mãe também. Primeiro ponto é que nós mulheres temos múltiplas tarefas, então já é desigual nessa questão. Muitas vezes até mesmo por decisão própria, porque às vezes a gente não quer delegar para o outro, ficar com o filho, cuidar, trocar uma fralda, às vezes a gente não tem isso. Então o primeiro ponto, que aí foi uma estratégia minha que eu adotei, é desenvolver essa rede de apoio. Eu me lembro quando eu ganhei meu primeiro filho, tinha lá minha mãe e minhas irmãs, mas eu falei para elas, olha, o pai é meu marido, ele precisa aprender a ser pai e eu preciso que vocês deixem o espaço dele. Muito importante por isso. Nós mulheres precisamos desenvolver essa rede de apoio, que pode ser um vizinho e tudo mais. No universo corporativo, depois que você lida com essa desigualdade aí nesse sentido da multitarefa, você vai se deparar com algumas questões machistas mesmo, achando que, porque você é mulher você não pode ter vez, porque você conseguiu esse cargo se fazendo algumas coisas, não foi por mérito, por competência. Primeiro ponto é você entender que, mesmo que as pessoas possam achar isso, seja profissional, desenvolva o seu conhecimento, tenha clareza da sua trilha, o que você precisa. Às vezes, sim, eu preciso ir para uma reunião de calça preta, blazer preto. Já fiz isso muitas vezes. Ser antifrágil, né? Ser antifrágil, Bruno, não quer dizer que é você ser forte. É você ter o impacto, a resiliência e criar no caos. Fantástico. Então, trabalhar o equilíbrio emocional, se conhecer, algumas questões que nos limitam, pode ser uma crença limitante, alguma coisa que você cresceu ouvindo, que mulher não é fraca, que mulher não consegue, pode ser alguma questão nisso, pode ser um sabotador interno, às vezes a gente acha que o nosso concorrente, que o nosso que está nos impedindo é alguém de fora, está te sabotando, mas na verdade, às vezes nós nos sabotamos. Durante a pandemia atendi muitas mulheres líderes, e que na verdade o sabotador não era nem fora, era a história de vida, algumas questões que aquele contexto organizacional ele traz. Terceiro ponto é você entender que existem questões que vão impactar na sua vida, nesse ambiente corporativo, que são transgeracionais. Então, se você começa a desenvolver suas competências, suas habilidades, e uma questão também muito importante que eu sempre apliquei, quando alguém vinha com uma fala dessa, não era meu, era dele. Então, o que é do outro, deixa no outro, não traga para você. Siga aquilo que você quer, que você acredita, seus sonhos, seus objetivos. Tenha clareza daquilo que você está disposta a abrir mão e aquilo que você não abre mão. Porque isso você vai no seu ritmo, no seu tempo e vai alcançar o seu resultado. O seu espaço é seu e ninguém toma. As mulheres hoje, elas estão começando a ocupar espaços cada vez maiores de liderança, principalmente pelas habilidades, pelas competências de ser multitarefas, de ter múltiplos olhares e conseguir fazer coisas de uma forma com sensibilidade que o homem não tem. Por exemplo, eu hoje seria uma mulher talvez excluída, 55 anos, mãe de 4 filhos, casada há 30 anos. Muita gente pensa que a gente deveria parar de trabalhar. Tenho muitos sonhos, eu tenho muitas coisas para fazer. E eu sigo a minha rota, a minha trilha. Eu te convido também, mulher e homem também, que você comece a olhar para você, para a sua rota, e às vezes você vai escolher um lugar. Tem lugar que é tóxico e não te cabe, e você merece um espaço. Conquiste e lute pelo seu espaço. Eu sonho que um dia, eu já falei sobre isso hoje, que o mundo mais não vai pensar se a liderança é feminina ou é masculina ou o que é. É simplesmente liderança. Pela competência, pela habilidade, pela capacidade de inspirar para a ação com um olhar sistêmico, com um olhar para o humano. Seja a melhor mulher que você consegue ser. Seja a melhor profissional que você consegue ser. E já é muito. Vamos juntas. Também sou mulher. Passo pelos mesmos problemas que você. E por trás de uma grande mulher, eu quero trazer uma outra questão, que com os meus desafios da maternidade, eu só consegui porque eu tinha um grande homem do meu lado. Parceiro, apoiador, e que me acompanha em tudo que eu faço. Estivemos agora em Portugal, em Paris, ele do meu lado, eu trabalhando e seguindo a minha rota, a minha trilha. Às vezes, assim, usando essas ferramentas, esse subterfúgio. Tenho certeza que temos muito espaço para levar um pouco dessa sensibilidade da mulher, desse olhar profundo para o outro, para o humano. Lindo demais, muito bacana, né?
E não é romantismo, né? Na verdade, uma prática real e que é bacana de ser vivida. Às vezes o pessoal fala assim, não, Bruno, eu te acho uma pessoa inclusiva porque a Alzira, né, sua parceira nos eventos, mulher, 60 anos, sou pessoa de mais idade. A Lília e a Luciana, né, são casadas, são duas mulheres e sócias no estúdio, um autor lá. O meu ex-sócio Wilson, negro, falou assim, nenhum deles foi escolhido porque era mulher ou porque era um casal homoafetivo ou porque era negro. Nenhum. Competência, afinidade, virtude, qualidade, e as questões deles nunca me fez olhar para eles de forma diferente. Para mim, com tanta naturalidade, como se fosse homem, branco, hétero, ou de qualquer forma. É o que você falou, é ser cego, de fato, para essas questões de diferenças e olhar de fato a empatia, quem que é que está do seu lado ali, é parceiro, não é? A frequência da pessoa, né? Às vezes, assim, você falou do romantismo, né? Gente, olha só, eu já sofri preconceito. A primeira vez que isso aconteceu, estava numa empresa grande e era administrativo comercial, eu trabalhava ali, eles viajavam, quem cuidava do comercial, quem vendia, eles falavam, não, você vai ser uma gerente e tal. Na hora de promover, você era um gerente de fora. Aí viraram para mim e falaram assim, Tânia, você é maravilhosa, gera resultado, faz isso, faz aquilo, só tem um defeito, ser mulher. Nossa. Ah, tá, tem só esse defeito. Ok, muito obrigada. Segui a minha rota. Aquela empresa não me cabia. Não cabe. Então a gente tem escolhas para fazer, sabe, Bruno? E temos muitos casos. Temos casos que as pessoas não falavam com as mulheres dos clientes. Tinha só com os homens. Sim. E aí você vai lidando com isso, é um problema dele, eu não trago para mim. Sim. E eu acho importante isso, a gente olhar essas questões e entender aquilo que é nosso e aquilo que é do outro. Porque tem diversos olhares. Então, se eu tenho a minha trilha, o meu objetivo de vida, eu vou seguindo aquilo que é valor para mim, aquilo que eu não abro mão, aquilo que eu acredito. E eu acredito que o empoderamento feminino não vem de fora. Muita gente fala isso. Vou empoderar fulano, beltrano. Não. O empoderamento, ele vem de dentro. O pavio está lá dentro, né, Tânia? Quando você se conhece, você sabe das suas vulnerabilidades, das suas competências, suas habilidades. Isso é poder. Sim, Isso é transformador. Eu me lembro de uma palestra que eu fui dar no interior lá do Espírito Santo, numa igreja, inclusive, pessoas assim, simples. E aí eu fiz uma dinâmica do sonho. E o que estava acontecendo com aquelas mulheres? Uma por uma, depois elas vieram falando, Tânia, eu não sonhava. E se eu não sonho, eu ensino os meus filhos a sonhar. Verdade. Então eu preciso começar a entender que todo mundo, homem ou mulher, não importa a cor, a raça, nasceu de uma mulher. Sim. E se eu tenho esse poder, por que eu continuo criando e educando pessoas para serem machistas? Sim. Okay? Então eu preciso entender essa relação. Tudo começa lá na maternidade. Uhum. Com essa ambiência. E eu acredito piamente que eu preciso dar um passo atrás e começar na base, fortalecendo essa mulher, Uhum. ajudando a se conhecer, porque são essas mulheres que vão mudar o mundo. É isso aí. Claro que junto, né? É todo um processo. Mas se ela passa mais tempo com o filho, ela passa mais tempo com essa criança, ela pode educar para ser humano e olhar para as pessoas, para as capacidades, para as entregas. Maravilha.